Sejam bem-vindos à série sistemática do Teologia D. E hoje vamos falar sobre o último tema, né, sobre cosmovisão, e vamos falar sobre panteísmo, né? E o que seria panteísmo? Panteísmo, primeiramente vamos entender a raiz etimológica, né? O que é panteísmo? A etimologia ela vem do grego, né? Significa pan, que vem de tudo, e theos, né, como a gente já conhece, que é Deus. Então, panteísmo né, tem essa ideia de tudo é Deus, né? Mas quem cunhou, né? Quem criou esse termo? Então, o primeiro que criou esse termo foi John Toland, né? Esse John Toland, ele é um filósofo, né, do século XVI. Ele era discípulo até de John Locke, né? Que é conhecido como o pai do iluminismo. E ele escreveu esses livros, né? Como esse aqui, Pantheisticon, né? E esse aqui também, ou a forma de celebrar, Pantheisticon, né? Ou a forma de celebrar a sociedade. E que ele cunhou esse termo panteísta, né? Porque na crença do John Toland, ele acreditava que ele era um crítico ele escreveu livros até criticando, né, a interpretação da Bíblia, como a igreja faz, e ele interpretou Deus né, como sendo a natureza. Aqui, ó, tem uma frase aqui, ó, dele, do livro dele, ó, que diz assim: não há ser divino distinto da matéria e deste edifício do mundo e da própria natureza, a totalidade das coisas, seja o único e supremo Deus. Então, né, você vê John Toland fazendo essa primeira interpretação, né, do tudo, de Deus sendo tudo, né, e não sendo algo fora, né, fora da natureza, né, fora da criação, mas ele mesmo sendo o todo da criação, sendo Deus. Só que essa ideia, né, ela vai ser interpretada assim, né, e ganhar fama, né, não vai ser com John Toland, vai ser com um outro filósofo também, né, do século XVI, que é o Baruch Spinoza, né? Quando se trata de panteísmo, sempre vai se lembrar de Baruch, né, ou Benedito Spinoza, né, que ele foi um filósofo, ele era judeu e ele se baseou, né, em escritos místicos, né, do judaísmo, e ele também teve influência de filósofos, né, como um filósofo do século XV, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o Giordano Bruno, né? Esse aqui é o Giordano Bruno, que ele já vem trazendo essa visão, né? Ainda não dando nome, né? Como fez o John Toland, mas o Giordano Bruno, ele, né? Ele foi até acusado, né? E queimado vivo pela Igreja Católica, por dizer que ele falando heresia, porque ele já vem trazendo uma visão assim de Deus sendo todo, né? Dessa visão panteísta. E o Baruch Spinoza teve influência dele, né? E ele escreveu o livro que ficou muito famoso, que é o livro Ética. Esse livro aqui, vou mostrar para vocês, ó, o livro Ética. Vou mostrar aqui para vocês, ó, esse aqui, ó, Ética, né? E nesse livro, e é engraçado assim que o Baruch Spinoza, enquanto esteve vivo, ele só escreveu 2 livros. E esse terceiro livro ele só foi publicado depois da sua morte, que ele pediu para um vizinho, né? Ele guardou dentro de um baú e deu a chave para o vizinho e pediu para quando ele já estava debilitado da saúde, e quando ele morreu, o vizinho dele foi lá, abriu o baú, pegou a obra dele, esse livro Ética, e publicou, né? E uma das frases famosas, né, desse livro, que, né, no capítulo 1 da proposição 15, né, que é a frase famosa que ele diz: tudo que existe, existe em Deus, e sem Deus nada pode existir nem ser concebido, né? Então aqui ele já, né, nesse livro, ele já começa a influenciar e trazer, né, e a dar fama, né, a dar força essa interpretação que outros filósofos vêm fazendo, mas não ganharam tanto destaque assim. Mas o panteísmo, né, essa ideia dessa filosofia panteísta de Deus sendo tudo, ela vai ganhar força com o Baruch Spinoza nesse livro Ética. Aqui, ó, esse aqui é o John Toland, tá? Aqui, ó, a foto dele, o John Toland. E o Baruch Spinoza, que é esse aqui, ó, é o Baruch Spinoza. Ele era um judeu e, né, só que ele seguiu outras vertentes do judaísmo e influenciado pelas filosofias da época, como eu mostrei, né, como do Giordano Bruno. Ele criou a filosofia dele, né, do panteísmo.
E o e uma expressão que ficou famosa, né, através do Spinoza, né, que fala o Deus de Spinoza, né? E geralmente a pessoa fala, você acredita no Deus de Spinoza, né? E essa frase, ela ficou famosa pelo Albert Einstein. É ele mesmo, o criador da teoria da relatividade, né? Quando a gente fala de um homem mais inteligente, né? Fala do Albert Einstein. Então, foi em 1921, quando um rabino, né, perguntou, né, aqui, ó, de New York, perguntou se o Einstein acreditava em Deus. Aí ele respondeu assim: acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe, e não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens, viu? Então, o Albert Einstein, né, ele era panteísta, ele acreditava no Deus de Spinoza, né? Então você vê, essa frase ficou famosa, né? Vou mostrar aqui, ó, né, o Albert Einstein, e essa frase ficou famosa como ele. Então, o panteísmo, né, ele ganha nome, né, essa crença de Deus sendo todo com John Tollard, e depois com Baruch Spinoza, né, que o panteísmo, né, essa crença é isso, que Deus é a natureza, né, Deus é tudo. Deus não é um ser transcendente, né, que ele está fora da natureza, não, ele faz parte da natureza, ele é a natureza, ele é tudo. Tudo é Deus. É assim a crença do panteísmo. Por isso que pan de tudo, né, de tudo, e teos, né, de Deus. Deus é tudo. Eu já vi alguns autores, né, falando sobre alguém antes, né, desses filósofos que eu acabei de falar, né, que ele é do século XIX, do século IX, né, que é o João Scoto Erigena, né, que a tradução é João, o escocês nascido na Irlanda, né. Ele era um escolástico, né, um filósofo da igreja medieval, né. Aqui uma foto dele aqui, ó, esse João Scoto Erigena, e fala que ele já tinha visões panteístas. Mas nas próprias obras dele, né, mostra que ele não tinha essa visão panteísta, né? Aqui, ó, uma das obras dele, João Scoto, ó, aqui, ó, ele fala: se assim for, que não tardará a tomar a palavra para exclamar: Deus é tudo, portanto tudo é Deus, o que será considerado monstruoso por aqueles mesmos que são tidos como sábios, pois a diversidade das coisas visíveis e invisíveis é múltipla, mas Deus é uno, viu? Então, nesse livro aqui dele, de Divinita Natura, ele mesmo, viu? Ele fala aqui que ele não crê num Deus como sendo tudo. Então, algumas pessoas fazem artigos dizendo que o João Scoto, né, ele tinha essa crença panteísta, mas não, tá? Mas o Giordano Bruno, o Baruch Spinoza, né, e até o Albert Einstein, você vê, já tem que ter falando mesmo que eles são panteístas assumidos, né? Eram, né? Então, gente, o panteísmo é isso. É uma crença, uma filosofia, né, onde Deus, né, assim como no deísmo, né, que existe um criador, né, no panteísmo não. A criação, tudo que existe, e isso a gente chama de Deus, né? Então esses filósofos deram essa interpretação. Então é isso, tá? Aí no próximo vídeo vamos começar a falar sobre os nomes de Deus, né? Terminamos aqui a cosmovisão. Existem outras cosmovisões, só que a gente vai falar isso em outro locus teológico, tá? Provavelmente vai falar mais sobre isso em heresiologia, né? Mas nesse aqui, assim, são os principais, né? O politeísmo, o monoteísmo, o deísmo, o enoteísmo e, por último, o panteísmo. Então, muito obrigado por assistirem. Desculpa o atraso, tive alguns contratempos, mas corri aqui para gravar para vocês. E fiquem com Deus e até a próxima.